Olá a todos, sejam bem-vindos ao Panorama Semanal. Hoje é sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023. A gente vai analisar tanto o gráfico semanal à direita, quanto o gráfico diário à esquerda, para a gente ter aí uma análise mais acurada do que está acontecendo nos mercados, né? O mini índice, ele não conseguiu romper e ficar acima da média de 200 períodos do gráfico diário. Isso não é novidade para a gente, porque nós já sabíamos que o ADX, essa linha branca que mede a força da tendência, estava muito baixa. E, portanto, enquanto o DI+, essa linha verde, estava acima do DI-, o ADX estava abaixo. Quando essa linha verde está acima, indica tendência de alta. Mas se a linha branca que mede a força da tendência está baixa, isso quer dizer que a tendência de alta que está se apresentando no momento, ela está sem força. E sem força suficiente para empurrar os preços para cima, tá? E pode ver que os preços, eles caíram, romperam abaixo da média de 20. Nós também sabemos que a média móvel de 20 períodos é a grande fronteira entre a tendência de alta e a tendência de baixa. Portanto, uma vez que os preços rompem abaixo dessa média e fecham abaixo dela, eles já indicam que vão ingressar com o movimento de queda. No gráfico semanal, isso ficou mais latente ainda. Por quê? Porque os preços estão desde novembro do ano passado abaixo da média móvel de 20 períodos do gráfico semanal. E, desde então, os preços não conseguiram fechar acima da média. Ou seja, o índice está em tendência de baixa desde novembro do ano passado. Tá? Então, nós já sabemos que ele já estava em tendência de baixa no gráfico semanal. Né? O DI-, ele encontrou o DI+, e aí quando há esse encontro, é geralmente quando há um movimento de correção. Veja que os preços se aproximam da grande fronteira, que é a média móvel de 20 períodos, tá? E o DI- encontra o DI+. Aí, quando os preços encontram essa grande fronteira, que é um momento definidor, nós não temos bola de cristal, nós não sabemos o que vai acontecer. Até porque o ADX, ele chegou até cair. A tendência de baixa, ela perdeu um pouco a sua força. Mas, depois de tocar na média de 20 períodos do gráfico semanal, a tendência de baixa retomou fôlego, né? E os preços seguiram em queda. O DI- virado para cima, o DI+ para baixo, e o ADX já tentando aí subir. No diário, o ADX ele já se antecipa, afinal de contas, a dinâmica da formação do gráfico diário, ela é mais rápida do que no semanal. Obviamente, aqui no semanal, cada candlestick representa uma semana. Aqui no diário, cada candlestick representa um pregão. E aqui no gráfico diário, já vemos um início aí de uma tendência de baixa. Obviamente, nós precisamos esperar que haja uma correção. Os preços não caem e nem sobem em linha reta, assim como os preços, quando formaram a última perna de alta do gráfico diário, eles subiram, caíram até a média de 20, subiram, fizeram uma correção na média de 8, subiram. Assim como eles ficam fazendo esse movimento de alta, de queda, de correção até as médias, na tendência de baixa a dinâmica é a mesma. Vai cair. E aqui a correção se dá com os preços subindo até a média, seja a média de 20 ou a média de 8, depende do nível do ADX, o nível da força da tendência, mas sempre haverá uma correção. Para quê? Para a formação do pivô. Né? Então os preços, vamos supor que eles vão corrigir aqui, vão cair, vão voltar a corrigir, vão cair. Assim é formada a tendência de baixa. Nós não temos ainda um primeiro pivô de baixa no gráfico diário, é necessário aguardar. Esse pivô pode ser simplesmente um candle de alta de um dia só, tá? E depois a retomada da queda, ou vários candles. Isso depende muito da dinâmica do mercado, né? Eles não caem em linha reta. Você tem que sempre colocar o seu stop loss no lugar estratégico, sempre com uma distância da sua entrada,
né, para poder suportar essa oscilação que naturalmente vai acontecer, e segue o baile, tá? Ó, com o candle desta semana nós temos aí, ó, uma queda relativamente expressiva, e tudo indica que vai, quando acontece isso, qual que é o suporte anterior? Esse suporte aqui, ó, região de 104.853 pontos. As chances são de que vai atingir 104.000. Se os preços fecharam esta semana em 108.000, temos aí um espaço de 4.000 pontos de queda, tá? Que sem muita força os preços tem uma grande probabilidade. Repito, tá? Porque às vezes nem sempre a pessoa que assiste esse meu estudo assistiu os anteriores. Eu venho batendo na tecla. Análise técnica é probabilística, não é determinística. Tá? Não é porque tá tudo indicando aqui. Pode acontecer qualquer evento que pode virar. Aí a pessoa fala, mas o gráfico falou que ia cair. Meu amigo, nem se você tivesse bola de cristal. Se a sua bola de cristal ela te fala o que vai acontecer amanhã, ou o que vai acontecer daqui a uma semana, né, você pode pegar uma bola de cristal e a bola de cristal vai falar com você assim, ó, vai cair até 104.853 pontos. A sua bola de cristal ela te dá o evento que vai acontecer daqui a uma semana, por exemplo. Beleza, o que você faz? Você vende aqui. Só que essa bola de cristal sua, ela te falou o que vai acontecer daqui a uma semana. Os preços até atingir aqui, eles podem simplesmente subir, ir até 112.000 pontos e voltar a cair. E aí o que você tinha como margem pode ser insuficiente para te manter na posição vendedora e te fazer continuar no trade. Tá? Então, até mesmo a análise técnica é tão complexa, lidar com o futuro é algo tão incerto, que mesmo que você consiga o veredito, você consiga identificar o que de fato vai acontecer no futuro, até alcançar esse futuro, o caminho até lá ele pode ser tão cheio de curvas que se você não estiver preparado para essas curvas, você não sobrevive até lá, tá? Eu tenho, por exemplo, um cliente que ele sofreu uma liquidação compulsória por culpa da corretora, e ele estava vendido num determinado papel, tá? Houve uma pequena oscilação. O erro da corretora foi que não ter considerado todas as ações que ele tinha em carteira para conceder margem para ele. Ele tinha muito dinheiro em ações, mais de 1 milhão, né? E aí o que acontece? Os preços, ele estava vendido a descoberto, e os preços eles voltaram contra ele um pouco. Como o sistema da corretora só reconheceu parte dessa carteira dele, ele precisava de uma margem maior, né? Então, por exemplo, o sistema reconheceu só 300 mil reais de ações, e ele tinha mais de 1 milhão em ações. Então, assim, ele tinha ativos suficientes para ter uma margem de quase 1 milhão, né? E só que o sistema da corretora reconheceu só 300 mil. E nisso, quando reconheceu só 300 mil, a posição foi contra, né? Os preços subiram, ele foi executado pelo risco. Falar, você foi desenquadrado e tal. Só que ele gerenciava o risco dele na unha. E ele sabia que, tendo mais de 1 milhão de ações, ele tinha margem suficiente, né? E aí, mas aí a corretora não reconhece o erro, sabe? Fica, né? Aí dá uma série de informações erradas. Por exemplo, a corretora falou com ele que ações alugadas não podem servir como garantia. Mentira, pode servir sim. Então nós estamos processando aí a corretora. Mas o que aconteceu? Esse meu cliente aconteceu duas coisas. Primeiro foi isso, né? Esse erro da corretora, e a segunda coisa, né, que eu estou ingressando com a ação aí, é perda de uma chance. Por quê? Porque os preços eles subiram pouco. Teve uma alta aí de, sei lá, de 5% lá no papel, e depois teve uma queda, mas uma queda assim de uns 20% no mínimo. Então, se ele tivesse mantido ali a posição, se a corretora não tivesse cometido esse erro, ele teria ganhado assim
Não, mas é muito dinheiro. Mas é muito mesmo. A posição dele, assim, era quase 30 mil ações. Sabe, que ele tinha em carteira só daquela posição vendida. Então, aí também nós ingressamos, né? Nós estamos ingressando com uma ação também de perda de uma chance, né? Porque a corretora não apenas liquidou, encerrou a operação dele de maneira errada. Ele tinha margem suficiente, ele tinha ativos para ter como margem suficiente, mesmo com o deságio, né? A corretora arrancou dele, tirou dele a possibilidade dele ter um ganho. Ele perdeu uma chance. E aí isso é passível de entrar com um processo administrativo na BSM, né? Quanto na via judicial, tá? Eu tô dando esse exemplo aí, né? Que eu tô trabalhando aí com esse caso, só para você ver a importância, para você entender a importância de se manter, ter aí uma gestão de margem muito afiada, tá? O dólar, ele tá em queda, mas o dólar ele formou um padrão de fundo. Esse padrão é muito claro. Não é achismo, não é bola de cristal, não é nada, tá? O candle desta semana do dólar é um candle que demonstra fundo. Isso daqui é um doji martelo, né? Então, assim, geralmente é chamado de doji, na verdade é o doji lápide, né? Porque o martelo ele tem um corpo maior. O corpo desse doji, aquele candle, na verdade está pequeno, então a gente pode chamar de doji. Mas o que precisa saber é a dinâmica da formação do corpo e dos pavios. Um pavio enorme como esse aqui demonstra que nesta região toda, de 5,13 até 4,96, tem muita ordem de compra na pedra. Ou seja, tem muito investidor que está com ordem no book de ofertas para comprar quando os preços caírem aqui. Não é novidade nenhuma pra gente. Isso aqui, ó, não assustar. Isso aqui estava previsto, praticamente previsto uma coisa dessa. Por quê? Porque esse fundo foi formado na mesma região de fundo anterior. E eu falei nos vídeos passados que nós fazemos duas leituras. A primeira é uma leitura gráfica dos padrões gráficos. A segunda a gente pega o que o gráfico está nos dizendo e a gente faz uma análise econômica. O cenário econômico brasileiro, ele melhorou em relação a esses períodos aqui passados, do ano passado? Não melhorou. Não melhorou, não teve privatizações, pelo contrário, vai ter um retrocesso nas privatizações. Não teve queda da dívida pública, não teve aumento, queda do desemprego, não teve. Tá tendo só alta dos juros. Que mais? A inflação tá alta. Então, assim, juros, inflação, desemprego são os principais indicadores econômicos, não melhoraram. Dívida pública, arrecadação, superávit, teve nada disso. Portanto, o cenário é o mesmo. Se o cenário é o mesmo, dólar a 4,96, R$5, o mercado está entendendo que está barato. E o mercado enche a mão. Isso daqui, ó, são traders institucionais que estão enchendo o bolso com dólar, porque entende que o dólar está barato. Olhando o gráfico, a gente vê que isso aqui é um padrão de fundo. Pode ser que os preços subam e bata aqui, ó, na média de 20, 5,33 e volte a cair. E fique aqui, ó, porque o dólar, ele tá andando de lado, ó. Ele tá andando de lado. Ele não consegue romper 5,77. Uma resistência que é importante foi 5,58, que ele não conseguiu romper. E fica fazendo fundo aqui, ó, 4,96, 4,99, 5, 5,10. Ele fica aqui, ó. Ele não consegue passar disso aqui. Então o dólar está lateral. E isso que demonstra uma incerteza muito grande. Mas neste momento, nesta semana, o indicado é que os preços encontraram um fundo, tá? Encontraram um fundo e vai ter aí uma leve alta. Pode ser uma leve, pode ser uma média ou pode ser uma expressiva alta. Pode atingir a média
de 8 em 5,24, de 20 em 5,33 ou de 200 em 5,55. Aí você fala, mas eu preciso de um norte, uma direção. No trade, na análise técnica, você não tem certeza de nada. Você espera um padrão gráfico de alta, formar no gráfico diário aqui. Nós não temos. Os preços subiram, mas parou na média de 20 aqui do gráfico diário. O candle semanal está indicando que vai subir, mas não existe certeza nenhuma. De novo, análise gráfica é probabilística. Então, o ideal é que se forme um pivô de alta. Se você não sabe o que é isso, faça o meu curso Fundamentos de Análise Técnica, né, que é o básico do básico do básico. Não tem como ser mais básico do que tratar mais do básico que eu tratei. O DI, não sei se vocês se lembram, quem acompanha os meus vídeos aí lembra, nós estávamos aqui, ó, acompanhando aqui, ó. Aí fechou em cima da média de 20 aqui do semanal. Eu falei, tem que esperar romper e o DI menos cruzar acima do DI mais. Formou um candle, eu falei, candle de alta. Esse aqui é um setup ponto contínuo. Acho arriscado, mas o padrão tá aí. O ideal é esperar mais uma semaninha. Doji, candle de dúvida, mas preços estão acima da média de 20 e o DI mais permanece acima do DI menos. Retomada do movimento de alta, retomada clássica do movimento de alta. DI mais se afasta bastante, ADX permanece em 30, mostrando força da tendência. DI, juros. Os juros vão voltar a subir. Para mim, vai bater aqui na região de topo, no mínimo, de novo. Se vai ter força para poder romper aqui, não sei dizer. Porque aqui, em cima, já é um valor alto dos juros, né? Já é um valor alto. Né? Se vai romper, a gente não dá para ter assim nenhuma... um feeling assim meio que nos dizer. Mas é aquela, espera um pivô de alta. Espera uma correção aqui e uma retomada da alta, ou no gráfico de 60 minutos, se você opera DI, tá? Das ações, nós vamos olhar aqueles que mais subiram e mais caíram ao longo da semana. A que mais caiu nessa semana foi Light. Não sei porquê, não olhei notícia, não olhei nada, mas Light caiu. No gráfico diário já estava sinalizando, fazendo um power breakout de queda. No semanal era uma super tendência de baixa, tá? Super tendência de baixa quando cai abaixo da média de 8. Aqui um power breakout porque caiu até aqui, ficou oscilando. Quando encontra de novo a média de 20, tem uma queda. O power breakout foi acionado quando rompeu abaixo de 4,19 e tá aí. Agora, é claro, vai fazer uma correção, né? Nós temos um doji aqui e os preços não caem em linha reta, fica fazendo correção. Em termos práticos, operacionais, muito arriscado. Operar vendido um papel que não tem alta liquidez. Muito arriscado. Para você tomar um papel desse, tá barato. Para você tomar um slippage, e eu explico isso no meu curso Gestor de Carteira, tá? Tudo isso você encontra aqui, ó, grafistas.com.br. Acesse nosso site, aqui tem tudo falando, tá? Que eu falo sobre esses cursos e tal. É só você entrar no plano de assinatura de R$ 49,90, Grafistas Master, que você vai ter acesso a tudo isso. É muito arriscado você tomar um slippage. Muito arriscado. E aí, se você tomar, o seu prejuízo pode ser infinito. Isso é muito arriscado. Eu tenho clientes, tá, que tomaram aí slippage. Eu tenho casos de gente que me procura que tomou slippage e aí tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não é erro da corretora. Esse caso não é erro da corretora, tá? Isso é questão de liquidez do mercado mesmo. SEQL3 foi o segundo papel que mais caiu. Tá tentando confirmar mais um pivô de baixa aqui no semanal. Se romper esse fundo aqui, vai confirmar mais um pivô de baixa. E CVC também caiu forte, né? Mas ainda não encontrou a média de 20 do semanal. E tá acima, o suporte tá aqui embaixo, tá um pouco afastado. No gráfico diário tá lateral. Tá mais lateral do que baixista CVC B3. Dos que mais subiram, Americanas. É claro que Americanas, né, subiu
35% essa semana, 35,83%. Por quê? Porque é muito barato. Se sobe 10 centavos, isso corresponde a 20, 30%, tá? Mas não quer dizer que é momento de compra. Não temos padrão comprador, tá? Americanas, para mim, o ideal, a minha opinião, é ficar de fora. Porque os desdobramentos disso aqui são diversos, tá? Isso aqui não é uma recuperação judicial, que o papel, que a empresa, na verdade, né, entrou por conta de má administração, por conta de o setor tá ruim, tá? Não, essa empresa entrou em recuperação judicial por fraude. Isso é uma coisa assim atípica, tá? Atípica. A Oi, má administração. Dizem que também teve fraude lá e tudo mais, mas não foi a fraude que levou à recuperação. A fraude pode ter minado, mas não como é que fala? Não solidificaram, né? Não levantaram a fraude. O motivo da recuperação judicial de Oi foi má administração. O motivo de recuperação judicial de quê? De outros aí também, que é do setor, alguma coisa assim. Mas Americanas não. Americanas entrou em recuperação judicial por fraude. Aí hoje já afastam já diretores. Aí como advogado, agora eu falo como advogado. Eles vão buscar um bode expiatório. Um bode expiatório é alguém para colocar a culpa. E o que acontece nesses casos é algum diretor lá que eles vão... Existe chance, tá? Não tô falando que isso vai acontecer. Mas num caso como esse, que a reputação dos bilionários lá está em perigo, né, o que eles fazem? Fazem um acordo com o camarada. Fala, olha, nós vamos colocar a culpa em você. Você assume a culpa. Você pode até ficar preso aí uns 2, 3 anos. A gente vai pagar advogados milionários aí para tentar fazer com que você responda em liberdade. O Ike Batista, por exemplo, fraudou mesmo, ele realmente foi fraudou. A OGX, as empresas dele, a MMX, tudo foi fraude mesmo. Ele dizia que retirava petróleo, não sei quantas quantidades lá, mas era tudo mentira. O Ike Batista foi pra cadeia, ficou na cadeia? Ficou não. Esses caras não vão ficar na cadeia não, vai ficar um bode expiatório. E aí, depois, daqui uns 2, 3 anos, quando a maré achar, tudo esfriar, eles pegam e molham a mão do cara com milhões lá por fora. Então assim, tá procurando um bode expiatório, tá? E isso aí pode ter consequências diversas. Então assim, o JP Morgan aumentou a posição, comprou 10%, e aí o JP Morgan já entra também na questão, tem ação também nos Estados Unidos, enfim, é muita confusão para tentar colocar o dinheiro para ver se vai, tá? Enfim, não vale a pena não. Mate D3, aliás, e tem corretora aí que tá recomendando, né? Uma das corretoras aí é a chamada conta contracorrente, tá recomendando compra Americanas, parece que é a única que tá recomendando. O cara lá que é da contracorrente, ele foi um dos fundadores da Empíricos e ele era envolvido com fundos, não sei o que, foi preso nos Estados Unidos, ficou preso aí anos, voltou pro Brasil e agora abriu aí uma nova research, né? E aí ele quer ter um perfil assim bem agressivo e tal, e tá recomendando Americanas para comprar, porque diz ele que o Jorge Paulo Lema com 3 telefonemas consegue levantar 50 bilhões. Tá? E aí ele tá recomendando fortemente a compra de Americanas. Aí com ele, procura aí, ó, contra a corrente na internet, lê os relatórios deles e se quiser seguir a cabeça deles, você é livre, porque cada um é responsável por si mesmo. As pessoas que ficam querendo colocar culpa em terceiros são medíocres. Se você fica caçando aí call em sala de corretora e não sei o que, você é medíocre, tá? Você pode até chegar lá, ter essa informação desse call, mas você tem que ter competência para pegar esse call e analisar se realmente vale a pena ou não. Se você não tem essa competência, você é medíocre. Desculpa te falar, mas você é medíocre, tá? Na Grafistas, já passaram pela Grafistas mais de 500 alunos. Mais de 500, eu tenho os registros disso. Eu tenho os e-mails dos mais de 500 alunos.
tá? 90% tá atrás de call. Estava atrás de call, 90%. Entra, fica atrás de call, não tem call, não tem... fica querendo que resolva e tal. Fica querendo terceirizar a responsabilidade. Se você quer terceirizar, então invista num fundo. Um fundo de investimento bom aí, fundo de previdência, alguma coisa assim. Agora, você querer ficar atrás de dicas, você vai levar tinta, tá? A maioria, todas as enquetes que eu faço com ex-alunos, a maioria está perdendo dinheiro. Desde 2019. Desde 2019 eu dou aula de análise técnica. Desde 2019 tem os alunos que estão perdendo dinheiro. Eu tenho um curso gestor de carteira. Eu vou falar do meu curso para fechar aqui também. Já tem quase meia hora, né? Aqui, ó, meu plano aqui, ó, Grafistas Master. Beleza. Aqui, ó, gestor de carteira. Já tem 14 aulas aqui. As aulas que eu tenho aqui já são suficientes para você fazer swing trade e position trade. Eu ensino a fazer proteção de carteira com opções. Ensino todo o básico sobre opções. Tá? Você paga R$ 49,90. Se tiver fôlego, você paga, faz um mês e cancela. Pronto, você aprendeu. Pronto, aprendeu. Pode ir embora, vai, você resolveu sua vida. R$ 49,90, absurdamente barato, tá? Tá aqui, ó, a oportunidade para você aprender e saber fazer o que precisa ser feito. Se você fica aí através de dica e tudo mais, tem que levar ferro mesmo. Tem que levar ferro. A maioria só quer saber de... Sabe, nossa, eu já criei muito conteúdo bom, sabe, para aluno, tentando fazer... Ó, eu já ofereci. Se você é meu aluno e você não sabe disso, é porque você não acompanha todos os conteúdos, tá? Eu ofereci, todos os meus alunos, qualquer um, pode me mandar o diário de trade deles. Eu analiso o diário de trade de todos os meus alunos e dou orientações práticas de todos os meus alunos. Até hoje, 2 pessoas só me mandaram o diário de trade. 2. Eu já tive mais de 500 alunos. Só 2 me mandaram. Você tem noção? Sabe por quê? Porque desses 500, só 2, 3, meia dúzia é que faz o diário de trade. Tá? Tem gente que nem sabe o que é diário de trade. Então assim... Primeiro, meu amigo, vai aprender o básico. Aqui, ó, primeiro você tem que passar por isso aqui, ó. Isso aqui é o curso, Fundamentos de Análise Técnica. Aprende o que é média móvel, resistência, suporte, fixo dinâmico, bandas de Bollinger, indicadores de volume, osciladores, como conduzir um stop. Aprende tudo isso. A formação da tendência, aprende tudo isso, tá nesse curso. Aprende os setups mais básicos. Os padrões gráficos altistas e baixistas, aprende tudo isso. Aí você tem capacidade para analisar uma call de corretora, o que for. Porque corretora quer fazer você girar, quer fazer você comprar e vender. Eles estão nem aí. Clientes meus que tomaram prejuízo por culpa da corretora, a corretora tem a cara de pau de entrar em contato e perguntar se não quer continuar como cliente. A corretora vai lá, liquida, não concede margem, faz uma opção de coisa errada. E faz o cliente perder 300 mil, 500 mil, 1 milhão. 1 milhão. E tem a cara de pau ainda de voltar. Por quê? Porque o cliente que operava 1 milhão, né, o tanto de corretagem que ele não gera. E eles querem isso, eles não querem nem saber do seu bem-estar físico, emocional e financeiro, não querem nem saber. Tudo gira em prol de você comprar e vender como um louco. Por isso que não pode te orientar. Você tem que ser louco, você tem que ficar louco. Comprando e vendendo. Para quê? Para gerar corretagem. Senão, eles não ganham dinheiro. Fica a dica. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço. E se Deus quiser, até a próxima semana.